Hello guys, Marcelo Dutra falando aqui diretamente da Wave Imersão Linguística e hoje eu estou passando para falar sobre o famoso verbo to be, o terror das pessoas que buscam aprender inglês, não é? Eu não sei se você já teve algum contato com o verbo to be na sua escola, eu não sei se por algum motivo isso gerou algum trauma linguístico em você, mas hoje a gente vai desconstruir esse trauma por completo. Eu prometo mostrar para você que o verbo to be é extremamente simples e que sim, você pode aprendê-lo muito rapidamente. Não, você não precisa de 1 ano e meio para aprender isso, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Verbo to be, o famoso ser ou estar. É um verbo que possui 2 significados em português, ser ou estar. Então, todas as vezes que eu conjugo, eu preciso entender que quando eu digo I am, eu estou me referindo a eu sou, por exemplo, eu sou Marcelo, I am Marcelo, ou então eu estou em algum lugar. Por exemplo, I am at Wave, eu estou aqui na Wave, ok? Ser ou estar. Então, a conjugação do verbo to be possui 3 variáveis. A primeira é o am, I am, que pode ser abreviado como I'm. A segunda é o you are, é o are aqui, ó, you are, que pode ser abreviado como your. E a terceira é o is, he, she, it, is. O is eu posso abreviá-lo, no caso do he, para his, no caso do she, para she's, e no caso do it, para its. Já o we, you and they usa o mesmo are de cima. Lembrando que isso aqui, até muito pouco tempo atrás, não existia, foi inserido no idioma, então, algumas centenas de anos atrás, então a repetição do are foi uma coisa natural. E aí eu posso abreviar isso dizendo we're, your ou então their, tá? Isso aqui é muito usado mesmo. Diversas estruturas do inglês vão utilizar o verbo to be como base, tá? Então, aprender isso de forma adequada é importante, mas aprenda isso de forma prática, porque de forma prática é sempre mais fácil. Por exemplo, coloca isso em frase na sua vida. I am e fala o seu nome, ou então fala a sua profissão, ou então fala onde você está, para trabalhar o verbo to be ser ou estar, beleza? Aponte para uma pessoa e fale you are alguma coisa. Se você não tiver uma pessoa do seu lado, usa o poder da sua imaginação. O seu cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Se você pensar em imaginar, para ele isso é real. Faça isso e ele entenderá o comando. Ele lhe ajudará a gravar essas informações. E olha, como é simples, apenas 3 variáveis. Em português, eu teria que conjugar o verbo eu sou, ele é, nós somos, vós sois, eles são, estou até esquecendo de pronome aí. Várias variações do mesmo verbo. Em inglês, no caso do verbo to be, que é um dos mais, o mais complicado, nós temos 3 variações. Pense, é muito simples. E não, você não precisa de 6 meses para cada um deles, né? Isso aqui é coisa básica, você é capaz de fazer isso. Um segundo ponto aqui que precisa ser ressaltado é a negativa, claro. Então eu vou falar eu não sou, eu não estou, eu digo I am not. E aí se eu quero abreviar, I'm not. You are not, you aren't. He, she, it is not, ou então he isn't, she isn't, it isn't. We, you and they are not, ou então we aren't, you aren't, they aren't. Ok? Bem simples. Negativa, para falar que você não é ou que você não está. E por último, pergunta. Quem assistiu o vídeo do verbo to have sabe que eu mencionei isso lá. O verbo to be é um verbo modal. Quer dizer que eu não preciso de um auxiliar para ele. Não preciso de do and does para ajudá-lo na hora de fazer a pergunta. Eu posso fazer isso invertendo o verbo com o sujeito. Então, se eu vou falar que eu sou alguém, I am Marcelo, por exemplo, eu tenho que colocar I e o am vem logo em seguida. Mas na hora de fazer a pergunta, eu inverto o verbo com o sujeito. E aí eu digo am I. Am I, por exemplo, am I João? No, I am not João. I am Marcelo. Perceberam? Segundo, are you?
Depois, is he, is she, is it. E ainda, are we, are you, are they. Então é só inverter o verbo com o sujeito que eu consigo fazer a pergunta. Um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, e isso eu falo pela minha experiência lecionando inglês, já vai para mais de 20 anos, é que eu me recordo de uma época em que eu passando isso daqui para algumas pessoas, numa turma, e eu estava perguntando, fazendo essa pergunta do verbo to be, para fazer uma checagem, para saber se os alunos haviam entendido, falando assim, é mais João, é mais João, é mais João. E aí, certa hora, e ninguém me respondendo, né? E aí eu achando aquilo estranho, mas aí certa hora uma aluna levantou a mão e eu falei, pois não, ela falou assim, Marcela, que a gente não está entendendo, que negócio de EMAI é esse aí? Que negócio de EMAI é esse aí? Olha, geralmente em inglês, principalmente no inglês americano, quando nós terminamos uma palavra com uma consoante, iniciamos a próxima com uma vogal, a gente junta as duas coisas. Então é muito comum nós dizermos am I. Parece uma palavra só, mas são duas separadas, ok? Então lembre-se disso, para que você também não sinta-se confuso da mesma forma que os meus alunos se sentiram naquela época. E foi muito legal, porque me trouxe essa bagagem, esse know-how que eu tenho hoje, para poder passar isso para você, para não cometer o mesmo erro que eu cometi naquela época, tá bom? Então, novamente, am I, para perguntar se eu sou, se eu estou. Are you, is he, is she, is it. Are we, are you, are they. Todos para perguntar referentes aos sujeitos, tá bom? É isso, vamos ficando por aqui. Quaisquer dúvidas podem deixar aí nos comentários. Um forte abraço e see you guys later. Take care. Bye bye.